igreja. Estenda sua mão para cá, irmãos. Senhor, meu Deus eterno, Pai, está aqui teu filho e teu servo, Pai. Deus, o Senhor já deu uma identidade a ele no céu e na terra. E hoje ele está tomando posse, Pai, dessa identidade no mundo físico, Deus. Pai, que a palavra que o Senhor tem guardado no coração dele, Pai, possa exalar sobre os nossos corações, Pai. Que o Senhor possa conduzir ele, Pai. E que tudo aquilo que o homem planejou seja jogado por terra em nome de Jesus. Porque o Senhor é dono dessa casa. O Senhor é o dono desse ambiente, das pessoas que estão aqui. O Senhor é o dono da vida do Jonathan. Por isso, abençoe ele e use ele, Senhor, para falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Pode ser a igreja. Amém. Confesso que eu estou aqui tremendo. Aleluia. Eu sempre fui o Jonas, né, que correu desse momento aqui. Eu, por muitas vezes, sentia essa vontade, mas tinha muito medo mesmo de estar aqui. Isso aqui já tenho pavor, tenho nervoso, mas chega um tempo que não dá mais para correr. Eu confesso que no começo desse mês, houve a conversa no grupo dos tios lá e das tias, né, da Salinha, que ia haver esse culto das crianças. E tinha passado meio que despercebido, mas foi lembrado, e aí, na hora, veio esse desejo de eu me prontificar para estar pregando, para levar a palavra hoje. Mas, por medo do microfone, eu falei, vou esperar alguém falar comigo, se for de Deus, e vou conversar, vou pedir. E passou algum tempo e fui aguardando. Eu já vou entrar na palavra, irmão, mas eu preciso falar isso para. Aleluia! Passou algum tempo e não se falou quem ia pregar e tal. E chegou um momento que a pastora colocou lá no grupo. Poderia ser o Jonathan, mas aí vocês ficam a critério de vocês decidem entre vocês. E eu novamente falei, ele falou diretamente comigo, eu não vou falar nada. E no domingo acabou o culto e a pastora veio até mim e falou, Jonathan, e eu já estava entrando dentro do carro para ir embora. E a Jonathan, por favor, você traz a palavra. Dessa vez eu não hesitei, eu falei, sim. Eu não sou grande pregador, eu só vou ler a palavra e vou tentar explicar da forma que o Senhor falou comigo. E algo que aconteceu durante essa semana, eu quero passar para os irmãos também, que ao eu dizer sim, eu acredito que quebrou uma barreira ali no mundo espiritual. E começou a acontecer coisas comigo que não vinha acontecendo, estava tudo muito bem, tudo muito normal, mas na segunda-feira eu acordei e estava tudo bem, mas chegou na terça, meu filho começou a passar mal, começou a dar uma febre do nada, sem sintomas gripais, do jeito que ele está aí hoje, está aqui, mas está ali, ele acordou, mas essa febre do nada, e tudo muito bem, tudo certo, vamos dar um remédio ali, e essa febre passou e voltava. Passava com o remédio e voltava. E nem ficava muito tempo não, sem uma febre. Ela ia e voltava constante. E com isso, não adiantava levar ele ao médico. Logo, então, aguardamos por mais um dia e mais outro. E chegou na quinta-feira, nós levamos, porque ele estava ardendo de febre,
mas ele brincava e tudo, mas essa febre, nada. E isso eu orando, irmãos, porque eu já entendi que isso não era normal. Mas na quarta-feira, eu tenho que lembrar que eu indo para o trabalho, quando eu parei na esquina, vi uma moto, eu compartilhei isso no grupo dos líderes, eu vindo de uma moto, parei, isso vi uma moto entrando nessa curva que eu estava passando assim, ele entrou em uma velocidade considerável, mas veio muito fechado, e nisso colidiu comigo, e nisso eu mostrei até a foto lá no grupo, que minha canela na hora inchou e do nada, eu não caí, não me machuquei mais, não foi nada grave, porque o Senhor me deu livramento. E houve até uma pessoa que chegou do nada lá e de capacete, não consegui ver o rosto dele, mas ele apaziguou algo que poderia se tornar uma briga, uma discussão, porque o diabo não está contente. Foi lá, tentou me ferir, mas o Senhor me livrou. E outra coisa, ele tentou colocar uma discussão, uma briga, mas o cara chegou aí, acontece isso, vamos embora, e acabou. E chegando na quinta à noite, levamos o meu filho, ele começou a tomar na sexta-feira antibiótico e ficou o dia sem febre. Mas chegou na sexta-feira à noite, houve uma febre muito alta, próximo de 40 graus. E era do nada, não tinha sintoma de gripe, ele até estava assim, ó. Do jeito que ele está ali. E aí, eu falei, olha, o cara está muito afetado, tinha acabado de dormir. Próximo de uma hora, eu já peguei ele, levei ele no banho, dei aquele banho frio, e dei o remédio, e aí tudo bem. E chegou ontem, eu falei, Jussara, vai para o evangelismo, ou você ou eu, mas não deixa de ir um com o outro, e eu vou ficar com o Murilo para que ele seja melhor amanhã e não corra nenhum problema para me estar aqui. Só que a febre passou, mas antes de dormir, ele falou, pai, eu estou sentindo o meu olho doendo, e ele começou a fazer assim, quando do nada, o olho dele meio que já estava inchando assim. Irmãos, eu não sei o que é, mas isso não era qualquer coisa, era algo do mundo espiritual, mas o Senhor nos livrou. Aleluia! Eu estou aqui hoje, consegui vencer com o Senhor e para trazer essa mensagem para o Senhor. Eu não sei o que Deus vai fazer na minha vida ou na vida de alguém que vai estar aqui ouvindo essa mensagem. Não crie expectativas em mim, em nome de Jesus. Mas pega essa palavra e guarde no seu coração. Tá? Eu peço a Maria que projete para mim Provérbios 22, 6. É um versículo muito conhecido por todos. Vou descer. Na minha Bíblia está uma outra tradução. Tem como colocar na NVI? Não? Eu vou ler aqui. Eu estou tremendo. Aleluia, glória a Deus. Abram as Bíblias no livro de Provérbios 22, 6, por favor. Eu vou ler para os irmãos aqui, para não perder um tempo. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Amém? Amém. Eu, lendo essa afirmação, né, ele está afirmando isso, eu pergunto para os irmãos, qual é o caminho? Qual é o caminho que você quer instruir o seu filho? Quais os projetos que você tem para o seu filho? Não precisa responder para mim, mas eu acredito que se eu perguntar para cada um aqui,
eu acho que seria a resposta unânime, que seria um caminho de paz, um caminho reto, um caminho que agradasse ao Senhor. Esse é o nosso desejo, esse é o desejo dos pais, de qualquer pai, porque nós não queremos os nossos filhos longe do caminho do Senhor. Mas eu te faço outra pergunta: você está disposto a gastar tempo de qualidade, ensinar o seu filho o caminho reto, o caminho que vai levar ao Senhor? Porque ali está afirmando que é você que tem que instruir o caminho que deve seguir. Esse não é o papel somente da igreja, esse é o papel seu como pai e como mãe, de instruir o caminho que os seus filhos devem andar. Eu lendo o livro de Samuel, no capítulo 1, não preciso nem te projetar, mas quero trazer esse exemplo. Eu lendo o capítulo o livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 2, ali conta a história de um homem chamado Eli, que tinha 2 filhos, chamados Ofni e Finéias, e que esses filhos, não sei o porquê, que a Bíblia ali, eu lendo, eu não vi nada que relatasse o porquê, mas os filhos de Eli não conheciam a Deus. O Eli era um sumo sacerdote, e os seus filhos eram sacerdotes, mas eles não conheciam Deus, porque no capítulo 2, no versículo 1, a primeira palavra que tem ali e os filhos de Eli eram, não me recordo agora a palavra, mas que eles eram ímpios, eles não conheciam. De alguma forma, eu acredito que Eli deixou de mostrar para os seus filhos quem era verdadeiramente Deus. Ele viveu ali na presença do Senhor, mas sem conhecer o Senhor. Eu, parando para analisar, eu fico pensando que muitos de nós estamos assim, trazemos os nossos filhos para a casa do Senhor. Isso é de fundamental importância, trazer os seus filhos para a casa do Senhor. Mas mais do que isso, é ensinar o caminho do Senhor para ele, dentro da sua casa. Porque não adianta a gente aqui ministrar sobre a vida do teu filho, da tua filha, mas chegar dentro de casa, não ter exemplo de um cristão. Por quê? Irmãos, eu não estou apontando o dedo, isso é algo que Deus ministrou no meu coração para mim mesmo. Aleluia. Porque, às vezes, nós saímos aqui, mas o nosso comportamento acaba, de alguma forma, trocado assim, a gente acaba pecando, porque às vezes falamos mal de alguém, e o nosso filho está vendo isso. De alguma forma, você reclama de alguma coisa dentro da casa do Senhor que não agrada ao seu filho, que o seu filho está vendo, e isso vai dando ao seu filho que aqui não é o lugar ideal para ele estar. E isso aconteceu provavelmente, porque não relata, mas em um trecho no versículo 3, no capítulo 3 da 1 Samuel, vai ter uma cobrança do Senhor a Eli, porque você
honra mais os seus filhos do que a mim. De alguma forma ele errou. E esse é um exemplo ruim. Mas aí vem um exemplo bom, no mesmo capítulo, que um menino chamado Samuel, sua mãe Ana, ela não podia ter filhos, mas ela fez um voto com o Senhor, que ela entregaria o seu filho para a presença do Senhor, entregaria o seu filho ao Senhor, se caso ele concedesse esse milagre, que ela era estéril. E assim Deus o fez. E ela teve um filho, chamou Samuel. E depois de aquela criança desmamar, ela entregou aos cuidados de Eli. E eu creio que de alguma forma Eli fez algo diferente. Eli falou algo diferente. Ele ministrou algo diferente para a vida de Samuel. E no mesmo capítulo que fala dos erros do filho de Eli, vai dizer que Samuel terminava de dizer que os filhos de Eli faziam isso e aquilo, falava do pecado, mas no versículo seguinte já falava, e Samuel continuava crescendo em graça, estatura e sabedoria, e que agradava a Deus. Aí que está, irmãos, muitas das vezes é isso que acontece. Essa é a diferença. Nós temos que sair das quatro paredes, que é a igreja, e estar disposto a falar do amor de Deus para nossos filhos e filhas. Sabe por quê? Existe um grupo de pessoas maldosas que estão muito organizados para destruir a inocência do teu filho aí fora. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Aonde era seguro o seu filho está, hoje já não é mais, que é a escola. Eu gosto muito de falar sobre isso porque é algo que está muito claro para mim, que já não é um lugar seguro. Estão tentando tirar a inocência das nossas crianças. Estão tentando tirar aquilo que nós ensinamos. Eles usam o termo desconstrução. Eles estão destruindo aquilo que você prega para o seu filho, que nós falamos aqui, que nós ministramos na salinha para os seus filhos. E eu convido vocês nessa noite a ficar atento a isso. Eu não sei como que eles fazem, mas é algo que está aí para todo mundo ver. Eles não só estão destruindo a inocência das nossas crianças, mas através disso destruindo famílias. Estão desconstruindo a característica da mulher, do homem. E nós, o que estamos fazendo em relação a isso? Nós, muitas das vezes, entregamos um aparelhinho desse aí, na mão dos nossos filhos. E é isso que tem educado eles. É isso que tem educado eles. Porque o tempo está tão escasso para nós, nós estamos cheios de coisas nos nossos afazeres diários, que acabamos dando esse aparelhinho aí, onde passa filmes que estão fazendo agora, irmãos. Você pode ver, isso não é conversa de crente, isso é verdade. Existem filmes que estão aí falando coisas absurdas. Esses dias o Murilo começou a ver um filme no Disney lá, e quando eu parei, eu falei, epa, tem alguma coisa. Eu falei, filho, fica aqui e tal. Quando eu
apertei play lá e eu vi que parecia um jovem, 2 bonequinhos jovens, que falavam 2 sexo masculino, mas que tinham um certo romance ali com eles. E se a gente não vigiar, porque a gente acaba não vendo que eles não é desenho, deixa eles assistirem aí, ó, é desenho. É dentro desse desenho que estão destruindo, porque é ali que você está deixando o seu filho ver e não está nem aí. Cuidado, isso não é papo de crente, isso é verdade. Demônios estão sendo lançados nas telas do celular, no que você vê, na sua ausência, eles estão sendo. As nossas crianças estão sendo atacadas na escola, onde for. Então, eu quero te convidar essa noite a ter esse papel de pai, de mãe. Eu não estou aqui para ensinar ninguém, porque essa palavra, quando veio a mim, ela fala comigo também, irmãos. Porque é isso que a gente tem que ter. Porque quando eu olho esses vídeos aí na internet, é algo absurdo. Por causa do recurso. E Salmo 127, acho que é 127, 13, vai dizer que o seu filho é a herança do Senhor. E o que você tem feito com a herança que o Senhor tem te dado? O que você tem feito com a herança que o Senhor tem te dado? Vamos cuidar mais dos nossos filhos. Vamos ter mais responsabilidade com o Pai. Não vamos deixar que a tela seja o pai deles, a mãe deles. Não vamos deixar isso. Tira tempo de qualidade com o seu filho. Crie memórias na vida deles. Crie memórias. Não pode chegar Você não pode dar mais valor ao seu filho do que a Deus, mas você tem que dar valor àquilo que o Senhor te deu para cuidar. Você vai ser responsabilizado por aquilo, Deus vai te cobrar. Ele te deu o seu filho para você ter um cuidado especial. E é isso, irmãos, que eu queria falar para vocês nessa noite. Possamos ter essa responsabilidade com os nossos filhos. Possamos, assim como eu vejo que isso está muito claro, que isso vem a ser claro na vida de vocês a respeito da escola. Tomem cuidado dos deveres, olhem os deveres dos seus filhos. Olhem para que Deus coloque pessoas que tenham compromisso com Ele, com Deus, na vida dos seus filhos para ensinar, porque senão vai ter pessoas aí que não estão compromissadas com o Senhor e estão organizadas para destruir a inocência do seu filho. Tome cuidado com isso. Eu vou finalizar. Eu peço até perdão porque é uma palavra breve, mas é aquilo que Deus ministrou no meu coração para falar com os irmãos, porque é algo que temos que ter atenção. Amém? Eu agradeço aqui a oportunidade que me foi dada, a confiança dos pastores. E é isso.